no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Bom, nessa tarde eu quero ler o Salmo de número 23, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de número 23. Queridos irmãos, este é um salmo que tem tudo a ver em particular comigo nesses dias, porque eu e a minha família fomos assim abalados nesses dias, especificamente no dia 15 de novembro de 2016, feriado. Eu e a minha família fomos passear, eu, minha esposa e meu filho Igor Augusto. A minha filha Lidiane estava trabalhando e a minha filha Mariane tinha ido para o Rio de Janeiro acertar algumas coisas da faculdade. Eu, minha esposa Maria José e meu filho Igor Augusto fomos passear, como sempre fazemos nos feriados, normalmente com a família toda. E nós decidimos, no dia anterior, no dia 14, nós pesquisamos aqui na Redondeza, aqui na região de Pindamonhangaba, Taubaté, no Vale do Paraíba. Nós decidimos ir no Parque Itaim, ali em Taubaté, que é onde fica a antiga residência de Monteiro Lobato, o escritor Monteiro Lobato, criador ali das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ali é um lugar bem cuidado, com figuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, há muita natureza, a casa de Monteiro Lobato com os móveis da época, tudo bem organizado, preservado. É um local onde as pessoas vão aos finais de semana e nos feriados com a família descansar, fazer piquenique, tirar fotos. E eu e minha família então decidimos nesse dia
fazer assim também. Foi eu, minha esposa e meu filho Igor Augusto. Chegamos no parque, estacionamos o nosso carro e entramos no parque. O parque ele é asfaltado, nós nunca tínhamos ido ali. Enquanto eu e minha esposa começamos a tirar as fotos, o meu filho foi andar de longboard, né, aquele espécie de skate maior. E nós descemos, né, já tirando foto, até a casa antiga, porém preservada. Fomos tirar fotos, tem muitos animais ali, tem criações, tem coelho, tem aves, né, galinha, pato. E a casa toda ela preservada com os móveis da época. Enquanto isso, meu filho pegou o longboard dele para andar. E então nós nos separamos ali, né, para nos encontrar depois. Enquanto tirávamos fotos, tomamos água, isso durou de 30 a 35 minutos. Então, o celular da minha esposa tocou e eu percebi que o semblante dela mudou na hora. E então, a pessoa que falava com ela era um dos seguranças da prefeitura que fazia ronda no parque e disse para minha esposa que o meu filho estava no PA de Taubaté, que tinha sofrido um acidente de skate, mas que porém nós podíamos ir tranquilo que estava tudo bem com ele, né, para a gente nos dirigir até o pronto-socorro municipal de Taubaté, que estava tudo bem com ele. Claro, mesmo falando que estava tudo bem, a gente sabe como é que funciona, né, essas coisas, a gente fica preocupado. E na saída do parque, então, nós, porque só estávamos ali há meia hora, a gente foi avisar a atendente lá, né, que a gente estava saindo rápido, né, não é porque a gente não gostou do parque, é porque tinha acontecido esse acidente com o nosso filho, e a gente estava indo se dirigindo então para o pronto atendimento de Taubaté, o PA municipal de Taubaté. Mas naquele momento aquela moça que era atendente ali, por um descuido, né, talvez uma falta de sabedoria no momento, ela disse para nós que o nosso filho tinha saído do parque desacordado. Bem diferente da notícia que nós recebemos pelo telefone. Então aquilo para nós, gente, foi muito doloroso, foi muito amargoso, foi muito tenso, foi até desesperador. Mesmo a gente sendo cristão, a gente está sempre aqui falando a respeito de Deus, do seu poder, mas a gente tem que reconhecer que a nossa carne, a nossa humanidade, ela é muito frágil, ela não suporta essas coisas, né? Então naquele momento tudo mudou, tudo ficou tenso, né? Nós queríamos chegar logo ao PA para ver a situação do nosso filho, a minha esposa me acalmando e eu querendo ir mais rápido. O trajeto até o PA foi um trajeto que demorou anos na nossa cabeça, né? Erramos rua, entramos em contramão, tínhamos que parar nos sinais vermelhos, mas muito, né, com aquela vontade de passar pelo sinal, não passamos. Mas aquele percurso que nós tivemos parecia que demorava muito tempo. Até o momento que nós chegamos no PA, estacionamos o nosso carro no estacionamento do Hospital Regional de Taubaté e nos dirigimos, para quem conhece ali, é tudo perto, né? Então me dirigi até o PA para encontrar então com o meu filho. Então chegamos ali na portaria, a atendente, dissemos o nome do nosso filho, automaticamente eles pediram para a gente entrar e a gente então percebeu que não era tão simples assim. O nosso filho estava numa cadeira de roda, com escoriações nas mãos, no braço direito, nas mãos direita e na parte das costas, na parte direita também. E o nariz dele já estava com um ponto, né? E ele sentado naquela cadeira, meus irmãos. Ele sentado naquela cadeira, não conseguia manter os olhos abertos. Ele foi tirar a radiografia então foi muito complicado porque ele não estava consciente do que estava acontecendo.
Então, o médico, né, pedia para ele ficar em pé, ele não sabia o que era ficar em pé. A gente teve que colocar ele em pé, segurar as costas dele. Ele não conseguia, ele fechava os olhos. Tivemos que sentar ele, enquanto eu olhava para o meu filho totalmente desacordado, alucinado, segurando as costas dele, pedindo pelo amor de Deus para ele colocar a cabeça para frente, para que pudesse fazer a radiografia direito, caso contrário não ia ter jeito. E ele tinha aqueles lapsos de consciência e de inconsciência, consciência e inconsciência. Começou a tremer, começou a fechar os olhos, começou a ter ânsia de vômito. Então, com muito custo, esses profissionais que eu quero louvar a Deus pela vida deles, eu não sei o nome, pretendo um dia até conhecê-los. Eles conseguiram fazer a radiografia e me enviaram a um médico para analisar aquelas imagens. Mas quando meu filho, sentado na cadeira de roda, ele pela porta ali esperando, ele começou a falar coisas desconexas, conversando com a minha esposa, que a minha esposa tinha que entrar naquela sala para uma reunião. Então nós percebemos que a situação não era tão simples nesse momento. E a gente como pai, já viu, né? Mesmo sendo cristãos, mesmo sabendo muito de Bíblia, a gente sabe que nessa hora, meus irmãos, conhecimento bíblico, dons, ministérios de igreja, trabalho em igreja, eles ficam em segundo plano, você não consegue pensar direito. Então meu filho, não sei porquê, foi mandado para uma sala onde foi ver se ele tinha alguma coisa quebrado, algum membro quebrado. E não era ali. Aquela médica automaticamente me segurou para a mão e levou para a sala de emergência. Então a pessoa que estava segurando aquela maca pediu para o meu filho ficar em pé e subir na maca, mas o meu filho não atendeu. Não entendeu, não ouviu, não atendeu o que ele pediu. Naquele momento nós tivemos que pegar o nosso filho e colocar no colo. E colocar naquela maca. E ele entrou então naquela sala para os primeiros, atendimento, para começar então os procedimentos para salvar o meu filho. Meu filho naquele momento estava entrando em convulsão, desorientado, transtornos, e nós ali fora esperando. Mas aquelas horas para nós, meus queridos, eram horas que não terminavam nunca mais. O medo de perder, medo de entender que aquele dia de passeio parecia que era o último dia que a gente tinha visto nosso filho vivo. E claro, quem é pai, quem é mãe sabe o desespero que é, a situação terrível que é. E eu chorando então, sem conseguir me controlar, eu lembro que eu falei para Deus: Deus, salva o meu filho. Eu pedi para Deus salvar o meu filho naquele momento. Pedi para Deus não deixar ele ir embora, não deixar ele ir de nós naquele momento. Não era o momento. E foram, acho que quase uns 40 minutos, desde que ele sofreu o acidente, estava dando quase 1 hora. Nós não tínhamos resposta, não sabíamos o que estava acontecendo. Os médicos telefonando de um lado para o outro. A gente ouviu algum médico dizer que era traumatismo craniano, grave. Nosso chão, meus irmãos, tinha saído tudo. Minha esposa segurando firme. Mas eu já tinha desabado fazia tempo. E você não tem o que fazer. Você não tem aonde recorrer. Você olha para um profissional, eles têm a ética, eles não podem passar informação de qualquer jeito. E chega uma pessoa e bate nas suas costas, diz que para você se acalmar. Fala para você que está tudo bem, mas você sabe que não está.
Você sabe que a situação não é uma situação simples. Seu filho está desacordado, seu filho está correndo um risco de morrer. Até que com muito custo, depois de uns 40 minutos, ele foi transferido para o Hospital Regional de Taubaté, numa ambulância, sem responder a estímulo nenhum. A médica chamou umas 2, 3 vezes o nome dele, ele abriu o olho, olhou e fechou novamente. Eles disseram para mim que estava tudo bem, mas a gente sabe que não está. E ele foi passar no especialista, que havia detectado um pequeno trauma no crânio do meu filho. Sabe, meus irmãos, aquele momento que você não consegue orar, que você não consegue lembrar de versículo bíblico nenhum, que você não consegue ver nada na sua frente, a não ser ver uma situação difícil. E a única oração que eu consegui fazer foi essa: Senhor, salva o meu filho. Livra o meu filho. Deixa o meu filho embora. Eu comecei a lembrar de momentos que eu passo com eles, né? Com todos eles. E a convivência que eles têm também, né? Os irmãos. A convivência que eles têm, a ligação que eles têm é muito forte também. Graças a Deus, a minha família não é a família perfeita, não. Minha família é uma família cheia de falhas. Minha família é uma família cheia de limitações também, como qualquer família. Mas se tem algo que eu percebo que é um diferencial, né, em algumas famílias, é quando os irmãos se dão muito bem. Na minha casa, graças a Deus, é assim. Graças a Deus eles se dão muito bem. Então, era impactante aquilo que a gente estava assistindo. Deus não permitiu que as minhas filhas vissem também aquilo. Nem que eu, porque eu também não vi o acidente, né? Nem minha esposa. Mas pessoas capacitadas, né? Os socorristas disseram que a hora que chegaram no local já havia um grupo de pessoas ao redor do meu filho, e eles também chegaram e imediatamente foram fazendo os primeiros socorros, né? Que normalmente essas pessoas que fazem rondas são treinados para isso. E por um lapso, eu não sei como, meu filho conseguiu destravar o celular, passar o telefone nosso para eles ligar para nós. Mas ele mesmo não lembra disso. Meu filho só lembra quando ele estava em cima do longboard e começou a pegar velocidade, e ele não lembra mais nada. Só lembra depois do atendimento já no hospital. Mas por que eu li essa passagem, queridos? Graças a Deus, o acidente aconteceu no dia 15 de novembro, e no dia 18, né, ele foi para o hospital às 9 da manhã, aconteceu o acidente, às 9 da manhã ele foi socorrido, e saiu do hospital no dia 18 de novembro de 2016, às 15 horas praticamente. E já está em casa nesses 2 dias, graças a Deus. Claro, é muito recente, sente dores, está tomando remédio, vai passar novamente num neurocirurgião para fazer acompanhamento, de tudo, fazer um check-up geral. Mas por que eu li esse salmo, queridos? O salmo diz, o que o salmo diz? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o salmo começa o salmo começa nos 3 primeiros versículos, tratam de experiência de abundância, trata de experiência de paz. Os
3 primeiros versículos falam de renovação, quando diz refrigera minha alma. Então você começa a ler esse salmo, é aquilo que você mais gosta de ouvir. Sabe, irmãos, o princípio por trás das nossas experiências é que Ele escolhe veredas de justiça para nós. Ele escolhe caminhos que são retos diante dEle, que fazem sentido para Ele. E ao fazer isso, Deus age por amor do seu nome. Deus age de acordo com o seu caráter. Mas nós não podemos esquecer do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é muito difícil, meus queridos, até de comentar, porque quando nós vamos visitar alguém enfermo, nós lemos esse salmo. Quando nós vamos muitas das vezes visitar alguém em dificuldade, nos vem à mente este salmo. Mas quando você passa por isso, o jeito de falar é um, mas o jeito de ouvir é outro. Então o versículo 4, em contraste com as experiências alegres da ovelha, que está no versículo de 1 a 3, o caminho daqueles que estão com Deus, o caminho do peregrino, ele atravessa terreno muito mais pedregoso. Porque o texto fala sombra da morte. Sabe, queridos, isso é de fato as trevas mais escuras, que nós não conhecemos, que foge do nosso controle. Quando você acha que tudo vai dar errado, de repente você sai com a sua família num dia, num feriado, isso é justo. Nós temos que nos deleitar da nossa família. E a gente nunca espera um momento assim. Que de repente você chega no local que você planejou, que você conversou, que você realmente teve expectativa de um dia abençoado. E de repente, em meia hora, a vida muda tudo. Aquela adrenalina de paz, de alegria, de consolo, aquela adrenalina de expectativa, sabe? De estar com a família, de lanchar com a sua família. Em meia hora aquilo tudo vira um turbilhão, um furacão. Sombra da morte. E isso inclui, claro, a escuridão da morte. O salmista passou por isso e descreveu. Mas isso nos ensina algo, querido, que nós também podemos passar por essas situações. Sabe, queridos, essas experiências que nós lemos no versículo de 1 a 3. Essa experiência de 1 a 3 mostra que nós devemos ter um relacionamento íntimo para com o Senhor. Para que quando nós chegarmos no versículo 4, apesar de tudo, nós podemos dizer: Senhor, ajuda. Ajuda nós. Devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque Ele é nosso guia. Ele anda lado a lado conosco. Mesmo quando parece que nós não temos mais em quem recorrer, você olha para o profissional não te dá uma resposta satisfatória. Você começa a analisar a situação, e a situação que você analisa te mostra que aquela situação é negativa, não te satisfaz, não te dá segurança, e não te dá paz, não te dá tranquilidade. Naquele momento você busca alguém e não encontra ninguém. E lá no resto, lá no restinho de força que você tem, o próprio Espírito Santo te faz lembrar: ora. E foi o que eu fiz naquele momento, meus irmãos. Eu disse: Deus, ajuda o meu filho. Não deixa o meu filho morrer.
Não deixa o meu filho ir embora agora de nós. Não tira o nosso filho de nós. Eu não sei, querido, se essa oração foi a oração mais correta a fazer. Eu não analisei essa oração teologicamente, porque nessas horas você não analisa essa oração. Nessas horas o sentimento que Deus colocou na gente de pai e de mãe, elas não analisam teologia. Eu disse, Senhor, não dá para aceitar isso agora. Ajuda o meu filho. Agora eu imagino quando nós não temos a intimidade com Deus. Por isso, queridos, não espere acontecer uma situação dessas na sua vida para você clamar a Deus. Talvez você não consiga. Talvez você comece a xingar e até mesmo a culpar Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor agora está me deixando nessa situação difícil? Gente, quantas vezes no desespero você não tem intimidade com Deus e você culpa a Deus pelas desgraças da sua vida. E naquele dia a minha oração foi tão curta, mas foi tão objetiva que eu disse, Senhor, eu estou no vale agora. É o vale da sombra de morte. Ajuda o meu filho a sair dessa situação. E quanto mais eu pedia, querido, mais as notícias eram ruins. E o meu filho vai, passa pelo especialista, volta para o PA. E ali ele fica mais um tempo enorme esperando uma vaga para voltar para o hospital, até que essa vaga surge. E ali ele fica na enfermaria até surgir um quarto. Então, parecia que não havia luz ainda. A expectativa não era boa ainda. O nosso coração estava pesado. Mas hoje eu sei que quanto mais escuras as trevas possam estar, mais perto está o Senhor de nós. E às vezes Deus permite essas situações para nos tratar. Eu ainda pergunto para Deus, está me tratando do que nesse tempo? Está tratando a minha família de quê? Mas algo está sendo tratado. Eu creio na vida de todos nós. Alguma coisa vai mudar a partir disso. Eu creio. Deus traz toda a força. Deus traz todo o consolo. Deus traz todo o bordão. Deus traz todo o apoio. Eu tive que passar por esses dias, por essa situação, eu com a minha família. Foram quase 4 dias internado. Eu tive conversando com meu filho hoje, ele resolveu conversar, mas ele disse que tem momentos que tem vontade de chorar, que ele lembra do medo, quando ele teve consciência ainda de saber que ele ia se machucar. Ele disse que uma família percebeu ele correndo daquele jeito e olhou assustado, a única coisa que ele lembra. E ele tem medo. Mas nós estamos ali, com a graça de Deus, aceitando essa permissão de Deus na nossa vida. Aceitando esse momento sem perder a fé. Aceitando esse momento sem nos revoltar contra Deus. Porque Deus permitiu e está nos dando força para superar tudo isso. E eu espero chegar nos versículos 5 e 6. Porque nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para o versículos 5 e 6 desse salmo. Se é que nós temos que trazer o texto e colocar na nossa vida, então mais do que nunca nesse dia eu estou fazendo. E o versículo 5 diz: preparas uma mesa para mim, perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma presença, uma mesa na presença dos meus adversários. Querido, quando Davi poderia ter discernido a mão de Deus no cuidado de Barzilai, contrariando Absalão, ao mencionar circunstâncias e pessoas hostis, o Salmo afirma o cuidado divino em todas as emergências. Claro, meus queridos, nossos inimigos não são pessoas. O caso de Davi era. Hoje nós devemos orar pelas pessoas que nós muitas das vezes não temos afinidade, mas não são nossos inimigos. Nosso perseguidor, nosso tentador, perseguidor, não são as pessoas, como a gente tem ouvido por aí. São as dificuldades, as lutas, as provações que vêm e tentam nos tirar do caminho de Deus. Atrás delas estão Satanás. Este é o nosso inimigo. Este é o inimigo. Mas em todas as circunstâncias, o Salmo afirma o cuidado divino em todas as emergências que nós temos, querido. Eu tenho experimentado isso. Eu quero glorificar a Deus que durante todo esse tempo que Ele tem trabalhado em minha vida, eu não tinha imaginado que um dia Ele ia trabalhar dessa forma. A minha vida e a minha casa. A cabeça ungida fala das boas-vindas do Senhor. O cálice transbordante da sua provisão abundante. Mas sua bondade e misericórdia estarão presentes enquanto durar a vida. Enquanto durar a vida, o Senhor será misericórdia para nós. O Senhor será bondoso para conosco. Ainda que nós não mereçamos, o Senhor será bondoso para conosco. Foi isso que Deus fez comigo. Para a glória de Deus, hoje, dia 20 de novembro de 2016, meu filho tinha um vestibular para fazer. Ele se preparou durante meses. Ele tinha estudado já bastante, fazendo até uns pré-vestibular. Nesses dias de acidente ele não teve como. Mas a direção do hospital achou por bem liberá-lo para fazer o vestibular e nós levamos. E meu filho foi, fez, e nós colocamos na mão de Deus porque ele foi no limite que ele podia. E voltou e está em repouso. Mas meus irmãos, tudo podia ser diferente se Deus não colocasse a mão dele. Nós poderíamos estar chorando de tristeza, de amargor. Mas a sua bondade e misericórdia estarão presentes por toda a nossa vida. Ainda um dia eu terei a oportunidade, se Deus permitir, de estar aqui dizendo por que Deus permitiu essas coisas na minha vida. Por enquanto eu estou perguntando. Mas eu já entendi que Deus está nesse negócio. Depois da misericórdia, a bondade do Senhor está conosco durante a nossa vida. Existe a promessa. Depois disso existe a casa do Senhor para todos sempre. Não podemos reclamar o trabalhar de Deus, querido. Nós vivemos um tempo de teologias fracas, que enganam pessoas. Todos os dias eu ouço no rádio coisas que, meus irmãos, não são bíblicas. Homens que não são de Deus, pegando a Bíblia e mentindo às pessoas. E as pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas humildes que vão atrás desses falsos lobos,
porque o filho está na droga, porque o filho está na prostituição, porque o filho está roubando, porque o filho está preso. Eu imagino que os filhos estão morrendo e morrendo cedo demais, são baleados, são mortos, assassinados, morrem de overdose, morrem de acidentes violentíssimos por aí porque estão alcoolizados. Essas famílias estão buscando, meus irmãos, aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer. Mas elas chegam nesses lugares e elas encontram o quê? Falsos profetas, homens que são lobos em peles de ovelhas, que querem sugar essas pessoas. Mas eu quero dizer para você, quando você buscar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é pastor, aquele que tem o alimento para nos dar, aquele que é bondoso, misericordioso para conosco, então você vai encontrar refrigério quando você passar pelo vale da sombra da morte. Quando você perceber que a morte está muito próximo de você ou da sua casa. Quando você perceber que fugiu do seu controle, agora você não tem como fazer mais nada. O amor que você tem pelo seu familiar que está em perigo, ele não vai conseguir salvar aquela pessoa, porque ele precisa de pessoas de conhecimento. Então quando Deus coloca toda essa estrutura que a gente às vezes não consegue agradecer, acha que é tudo uma fatalidade, inclusive a gente acha que é a fatalidade o socorro que vem, as pessoas que tratam. Não consegue ver a mão de Deus nisso tudo, mas meus irmãos, é Deus. Deus fez essa logística para que você pudesse suportar esse momento. É assim que eu estou vendo essa situação. Deus fez uma logística para mim passar por isso. Eu estou passando por isso, porque nós estamos ainda cuidando do nosso filho. Mas o pior, teve uma logística, teve pessoas, teve automóveis ali, teve pessoas cuidando dele, quando eu não podia cuidar, quando eu não podia colocar ele no meu braço e socorrer, quando eu não tinha condições de colocar ele no meu carro para sair com ele, para socorrer. Deus colocou pessoas, Deus colocou hospital, Deus colocou profissionais que salvaram o meu filho. São pessoas que eu nunca vi, meus irmãos. Pessoas que eu nunca vi, que vieram me abraçar e bater no meu ombro dizendo: Deus está na frente disso. Pessoas que se diziam evangélicas e diziam: eu vejo o teu sofrimento, mas Deus está na frente disso, confia. Eu não tinha força para confiar, eu não tinha força, minha fé estava abalada. E só hoje, depois de 5 dias, ainda muitas vezes chorando pelas lembranças que eu tenho, eu consigo ver que Deus está nesse negócio. Ele não vai me envergonhar, não vai me desamparar. Porque Deus está conosco, a sua misericórdia, a sua bondade estão conosco. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É muito fácil ser cristão quando nós temos teologia. É muito fácil ser cristão quando você lidera um grupo. Quando Deus te dá um dom bonito. O difícil é viver a teologia quando o chão começa a sair dos nossos pés. Quando as pessoas que mais a gente ama começam a passar perigo. Nessas horas, não tem teologia, não tem super profeta, não tem super pastores, não tem super ministérios de louvor, não tem nada. Até as pessoas que estão ao seu redor são desconhecidas. Nessas horas. Talvez a nossa oração nem vai ser teológica. Talvez o nosso clamor vai ser um clamor desesperado. Mas porque Deus, gente, Ele é inteligente, Deus é inteligente, Deus vai entender qual é o nosso clamor, qual é o significado do nosso clamor, qual é o significado da nossa oração naquele momento, Deus vai entender. E mesmo nós não usando as palavras certas, nem os termos teológicos corretos, e mesmo nós não tendo diplomas de teologia na nossa parede, Deus vai entender a nossa oração, vai nos socorrer. E vai mudar aquilo que parece que não vai dar certo, acaba dando certo.
e vai nos dar condição de vir e falar em público que Deus realmente existe. Que Deus realmente tem poder. Que Deus realmente nos livra do pior. Por isso eu digo para você, meu querido, pessoas me disseram, não, mas o Deus que você crê vai salvá-lo, amém. Mas só quem está passando pela situação sabe quanto é difícil ouvir uma palavra assim nessas horas, porque você vê a situação adversa. Você vê a situação totalmente adversa. Mas graças a Deus, nesse dia 20 de novembro de 2016, eu estou tendo a oportunidade de dizer para vocês, o meu filho está na minha casa. Toda a minha casa está feliz com isso. Nós estamos ainda observando todos os procedimentos médicos que nos foram passados. Então o tratamento continua, mas ele tem se recuperado. Mas o dia 15 de novembro de 2016 foi um dia em que realmente, depois de todo esse tempo que nós nos relacionamos com Deus, com Jesus Cristo, o dia 15 de novembro de 2016 foi um dia onde nós tivemos que esquecer tudo que nós já experimentamos, as experiências que tivemos. Naquela hora não valeu de nada, porque a nossa oração foi uma oração de dizer para Deus, muda esse quadro que nós estamos vendo agora, porque o livro que nós lemos, a teologia que nós temos, o hino que nós ouvimos, elas parecem que ficaram irrelevantes nesse momento. A situação é uma situação crítica, Deus. Então o que nós temos que fazer é dizer, Senhor, o controle está na sua mão. Me ensina a aceitar a sua vontade. Porém a minha, embora prevaleça a tua, eu gostaria de ter o meu filho novamente. E chorar, porque você ama, porque você tem uma família inteira que está na expectativa de que não aconteça o pior. Então você chora, mas sabe que é Deus que vai decidir. E a decisão de Deus foi a de poder, no dia 20 de novembro, ver o meu filho fazendo um vestibular, ainda bem debilitado, e almoçando conosco. Se você não quer acreditar em Deus, se você ainda prefere viver do jeito que você vive sem Deus, é uma escolha terrível, meu irmão. É uma escolha complicada, meu querido. Eu, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, digo, Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu te agradeço, Deus. Amém. Confesso, nem mesmo eu posso saber o que há dentro de mim, o que realmente eu sinto, o que há dentro de mim, o que realmente eu sinto, o que fazer. Quando não tenho direção,
estendo as minhas mãos pra te conduzir, as minhas mãos pra segurar